Imagine acordar em uma cidade onde o glamour francês encontra o calor tropical de 40 graus. Onde homens desfilam de terno branco de linho, bondes elétricos cortam avenidas largas e a arquitetura tenta, desesperadamente, imitar Paris. Você está no Rio de Janeiro de 1910, a cidade mais bonita e talvez a mais perigosa do mundo nesta época. À primeira vista é o paraíso. A Avenida Central, hoje Rio Branco, brilha como a joia da coroa. Mas se você olhar com atenção, existe algo estranho no horizonte. Uma montanha gigantesca, coberta de casarões coloniais caindo aos pedaços, faz sombra sobre o luxo da avenida. E nos navios parados na Bahia, marinheiros estão prestes a virar seus canhões contra a própria população. Nos próximos 15 minutos vamos reconstruir os palácios que sumiram, os morros que foram lavados e o dia em que a Paris dos trópicos quase deixou de existir. Vamos começar pelo auge da beleza. Em 1910, o Rio de Janeiro queria provar ao mundo que era civilizado. Olhe para este prédio, o Teatro Municipal. Ele foi inaugurado há menos de um ano, em 1909. Todo o material veio da Europa, mármores, bronzes, vitrais. Era aqui que a elite carioca vinha ver e ser vista. E logo em frente, a majestosa Biblioteca Nacional, inaugurada exatamente neste ano de 1910. Esses prédios formavam o conjunto arquitetônico mais sofisticado das Américas. Quem andava por aqui cercado por essas fachadas monumentais e cafés com mesas na calçada, realmente acreditava que o Rio de Janeiro seria a nova capital do mundo. Mas para construir esse sonho, o pesadelo foi necessário. Mas entre todos os prédios luxuosos, um se destacava e hoje deixa saudade: o Palácio Monroe. Originalmente construído para representar o Brasil nos Estados Unidos, ele foi desmontado e trazido de navio para ser remontado no final da Avenida Central. Era sem dúvida o prédio mais bonito da cidade. Sede do Senado, palco de festas diplomáticas. Infelizmente, esse palácio teve um fim trágico. Não caiu de velho, foi demolido nos anos 70 por pura decisão política e especulação imobiliária. Hoje, quem passa pela Cinelândia vê apenas um chafariz onde antes ficava essa joia da arquitetura. A vida social acontecia nas confeitarias. Além da Colombo, existia a Confeitaria Cavé, a mais antiga da cidade. O ritual do chá das 5 era sagrado. Mas não pense que era só para comer doce. Era ali que se fechavam negócios, derrubavam-se governos e se escreviam os livros clássicos da nossa literatura. Olavo Bilac e Machado de Assis, que tinha morrido há pouco tempo, em 1908, eram frequentadores assíduos desses balcões. O cheiro de café torrado e charuto importado definia o aroma do centro do Rio. Para entender 1910, precisamos voltar apenas 5 anos no tempo. O Rio não era essa beleza toda. Era conhecido mundialmente como o túmulo dos estrangeiros. Ruas apertadas, esgoto a céu aberto e doenças matavam milhares. O prefeito Pereira Passos decidiu civilizar o Rio com um método brutal, o bota abaixo. Sem aviso prévio, mais de 600 prédios no centro foram marcados para demolição. Famílias inteiras acordavam com operários derrubando suas paredes para abrir a Avenida Central. Mas havia um problema que a picareta não resolvia: os ratos. O governo decidiu pagar por rato morto. A população transformou isso em negócio e surgiram os criadores de ratos. As pessoas começaram a criar pragas no quintal para vender ao governo. Quando a fraude foi descoberta, o programa acabou, mas os ratos continuaram lá. O caos não parou nos ratos. Em 1904, o Rio viveu dias de guerra civil. O motivo? O medo. O sanitarista Oswaldo Cruz convenceu o governo a decretar a vacinação obrigatória, mas os agentes de saúde entravam nas casas à força para aplicar a injeção. Para uma sociedade conservadora, isso foi a gota d'água. Durante uma semana, o Rio pegou fogo. Bondes foram tombados e queimados para fazer barricadas. A população enfrentou a polícia com pedras e pedaços de ferro. Foi a prova de que, mesmo com roupas francesas, o sangue carioca fervia. E falando em sobrevivência e dinheiro, foi nessa época que o Rio viciou em uma loteria peculiar, o Jogo do Bicho. Tudo começou como uma estratégia inocente do Barão de Drummond para financiar o zoológico de Vila Isabel. Você comprava o ingresso e ganhava uma figura de animal. Mas em 1910, o jogo já tinha saído do zoológico e tomado as ruas. Bicheiros controlavam esquinas, a polícia fingia que não via e a cidade parava para esperar o resultado. O que era para ser caridade virou o maior sistema de apostas ilegal do país, que dura até hoje. Se você acha o carnaval de hoje agitado, não aguentaria 5 minutos no carnaval de 1910. Esqueça os desfiles organizados na Sapucaí. A festa era na rua e se chamava Entrudo. Era uma guerra de água, farinha e limões de cheiro. Os blocos chamados de cordões muitas vezes terminavam em pancadaria rival. A elite tentava fazer seu carnaval civilizado, com bailes de máscaras em clubes fechados e desfiles de carros enfeitados chamados de corso, para não se misturar com a selvageria do povo na rua. Mas onde a elite descansava desse caos? O lugar favorito de domingo era a Quinta da Boa Vista. O antigo palácio do imperador, agora Museu Nacional, era cercado por lagos e jardins impecáveis. Ou então, o Jardim Botânico. As famosas palmeiras imperiais já eram gigantescas em 1910. O bonde que levava até lá atravessava bairros que ainda eram quase rurais. Para o carioca da época, ir ao Jardim Botânico era uma viagem exótica, como sair da cidade e entrar na floresta em questão de minutos. À noite, o Rio de Janeiro vivia uma transição mágica. A cidade estava trocando a iluminação a gás pela eletricidade. A empresa Light, que virou sinônimo de energia, estava mudando a cara da noite carioca. Ver a Avenida Central se iluminar instantaneamente com luz elétrica era um espetáculo que parava o trânsito.
Pela primeira vez, a vida noturna podia ir até a madrugada com segurança e claridade, permitindo que os cinemas e teatros ficassem lotados até tarde. E o que fazer com essa luz toda? Ir ao cinema, claro. O cinematógrafo era a grande novidade tecnológica. As salas de projeção pipocavam pela Rua do Ouvidor. Mas não espere conforto. As salas eram abafadas. Os filmes eram mudos e preto e branco, acompanhados por um pianista ao vivo que tentava dar emoção às cenas. Para o carioca, ver imagens se mexendo na tela era feitiçaria pura. As sessões eram curtas e mostravam coisas simples, como a chegada de um trem ou paisagens da Europa, mas deixavam a plateia de boca aberta. De volta ao centro, a regra era clara, a aparência acima de tudo. Lembra do calor de 40 graus? Pois bem, era terminantemente proibido andar na Avenida Central sem paletó e gravata. Se você fosse pego de mangas de camisa, a polícia te expulsava da rua mais chique do país. Imagine a cena. O sol escaldante do meio-dia e a elite suando em bicas dentro de tecidos grossos europeus, fingindo que estavam no inverno de Paris. Até os mendigos alugavam sapatos velhos na esquina apenas para poder atravessar a avenida sem serem presos. Se os homens sofriam com os ternos de lã, o das mulheres era ainda pior, o espartilho. Para manter a tal cintura de vespa exigida pela moda francesa, as mulheres apertavam o corpo até faltar ar. Desmaios eram comuns nos bondes e nos teatros, não só pelo calor, mas porque elas literalmente não conseguiam respirar fundo. Além disso, os vestidos arrastavam no chão sujo da rua, acumulando a poeira e as bactérias de uma cidade que ainda lutava contra epidemias. Ser chique no Rio de 1910 era um risco de vida. E claro, não podemos esquecer do maior ícone do Rio, o Pão de Açúcar. Mas em 1910, ele tinha um visual diferente. O bondinho ainda não existia. A loucura de construir um teleférico naquelas alturas estava apenas começando. Olhar para o Pão de Açúcar em 1910 é ver a natureza bruta, desafiando o homem. A vista lá de baixo era de uma imponência assustadora, sem cabos de aço cortando o céu. Apenas a pedra e o mar. Outra coisa que vai bugar a sua mente. Se você olhasse para a região do Flamengo e da Glória, em 1910, veria o mar batendo na porta dos prédios. O aterro do Flamengo, aquele parque gigante que conhecemos, não existia. Era tudo água. A Igreja da Glória, onde a família imperial foi batizada, ficava debruçada sobre o mar. O Rio de Janeiro original era muito mais estreito. Foi preciso jogar toneladas de terra sobre a Bahia nas décadas seguintes para criar espaço para os carros passarem. E como se sabia das novidades? Através das revistas ilustradas como O Malho e a Careta. Essas revistas eram o Instagram da época. Elas publicavam charges debochando dos políticos, fotos das atrizes do teatro e fofocas da alta sociedade. Aparecer na capa de O Malho era o auge da fama, mas cair na língua dos chargistas era a ruína. Foi nessa época que a imprensa carioca ganhou a fama de ser ácida, crítica e extremamente bem-humorada. Enquanto a elite suava de terno, a noite pertencia à Lapa. Os arcos da Lapa ainda serviam como viaduto. Ver o bondinho cruzando o topo dos arcos era uma das experiências mais vertiginosas da cidade. Mas cuidado ao andar pelas ruas escuras. A capoeira era crime previsto em lei. Para se defender da polícia, os malandros não usavam armas de fogo, mas sim a navalha. Eles a escondiam no paletó ou entre os dedos dos pés. Eram homens elegantes que usavam lenços de seda no pescoço, diz a lenda, para proteger a garganta de um corte inimigo. Mas para onde foram as milhares de pessoas expulsas pelo bota abaixo? Elas não sumiram. Elas subiram. Foi nessa época que o Morro da Providência se consolidou como a primeira grande favela. Enquanto na confeitaria Colombo se comia o doce francês, a poucos metros dali, no morro, nascia o samba e uma nova sociedade se formava. Era um barril de pólvora social. E em novembro de 1910, esse barril explodiu. Mas não veio dos morros. Veio do mar. Esta é a parte mais tensa da nossa viagem. O Brasil tinha acabado de comprar os navios de guerra mais poderosos do mundo, mas dentro deles, a disciplina era da época da escravidão. Os marinheiros, a maioria negros, eram punidos com chibatadas. No dia 22 de novembro de 1910, a paciência acabou. Liderados por João Cândido, o almirante negro, os marinheiros tomaram os navios, acabaram com os oficiais e viraram os canhões para a cidade do Rio. Imagine o pânico. A elite que tomava chá olhou para o mar e viu a morte apontada para eles. João Cândido mandou o aviso. Parem com a chibata, ou nós vamos bombardear a capital. O Rio parou. O governo, acuado, aceitou as condições. A chibata foi abolida. Mas a traição veio logo depois, com prisões e expulsões. E para onde iam os grandes nomes dessa era dourada? Para o cemitério São João Batista, em Botafogo. Inaugurado anos antes, em 1910, ele já era conhecido como o Cemitério das Estrelas. A elite competia até na hora da morte. Os túmulos eram obras de arte esculpidas por artistas italianos, custando verdadeiras fortunas. Passear por lá e ler a história do Brasil nas lápides hoje, ele abriga esses nomes: Santos Dumont, Carmen Miranda, presidentes e artistas,